Boa tarde, galera. Tudo bom? Como é que tá aí as coisas? Todo mundo trancadinho dentro de casa? Isolamento, hein? Isolamento. 100% de isolamento, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 3. Para quem não viu ainda, tem a aula 1 lá do início de função. Depois a aula 2 lá da correção das atividades da aula 1. E agora a nossa aula 3, que vamos continuar com função do primeiro grau, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó. Vamos continuar com função do primeiro grau. Função do primeiro grau. E hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do gráfico da função do primeiro grau, tá certo? Vamos começar bem devagarinho. Bom, olha lá. Bom, hoje vamos trabalhar com função do primeiro grau. Sempre que temos uma função, nós poderemos construir um gráfico. Sempre, pessoal. Sempre que aparecer a palavrinha função, vai dar para construir um gráfico, certo? Só que, nesse caso, como é função do primeiro grau, sempre vai ser uma reta, que é igual o Dudu colocou aqui, ó, reta, tá certo? Sempre que for uma função do primeiro grau, sempre vai ser reta. E a função tem 3 posições, a função do primeiro grau. Ela pode ser uma reta crescente, igual essa aqui, ó, azulzinha, decrescente, como essa vermelhinha aqui, ó, ou constante, como essa amarelinha aqui. Essas são as 3 posições. Só olhando para o gráfico já dá para saber se é crescente ou decrescente, certo? Por exemplo, aqui, ó, essa primeira aqui, ela é crescente. Tem dúvida? Pega na pontinha do lado direito e coloca uma setinha. Se a setinha estiver para cima, ela é crescente. Se a setinha estiver para baixo, ela é decrescente. E se a setinha estiver reto, ela é constante. Então, é bem facinho de olhar. Até assim, ó, se a gente começar aqui, ó, deixa eu pegar uma pequenininha aqui e começar aqui. Aqui a letra é no mouse, daí a letra do Dudu fica feia. Mas se você começar a escrever aqui, ó, Estão notando que a letra aqui vai aumentando o tamanho? Então quer dizer que é crescente. E aqui, esse aqui é um macetezinho do Dudu aqui, ó. Certo? A letrinha vai diminuindo. Então você vai diminuindo, é decrescente. Ai, que bonitinho, né? Vocês viram só? Então, isso vocês têm que... Isso aqui é só um macetezinho. E é o seguinte. Lembra que lá na outra aula a gente aprendeu a achar o valorzinho do coeficiente angular? O coeficientezinho angular... Deixa eu apagar aqui. O coeficientezinho angular é o Azinho, certo? É o Azinho, é o númerozinho que multiplica o X. Se esse coeficientezinho angular for positivo, ó, positivo, ou seja, maior que zero, a reta sempre vai ser crescente. Se ele for negativo, a reta vai ser decrescente. E se o coeficientezinho angular, ou f de x, o Azinho, oh meu Deus, que letrinha feia aqui, esse mouse deixa a letra gente feia, né? Então, ó, se o coeficiente angular, o Azinho, for igual a zero, ela vai ser o quê? Constante. Então é dessa maneira que a gente vê. Então vamos ver o que a gente viu aqui. A função do primeiro grau tem 3 posições. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Se a gente olhar para o gráfico, basta olhar aqui na pontinha. Se a gente colocar uma setinha, do lado direito aqui, ó, e a setinha estiver para cima, é crescente. Se a setinha estiver para baixo, é decrescente. Se a setinha estiver reto, ela é constante. Ou basta olhar o coeficiente angular. Se o Azinho for positivo, é crescente. Se o Azinho for negativo, é decrescente. E se o Azinho for zero, ela é constante. Certo? Vamos lá. Seguindo. Então, mas também, aqui já explica de novo, né? Sempre explicando 2, 3, 4, 5 vezes, né? Porque se vocês quiserem fazer pergunta para mim, é só postar a pergunta lá que eu respondo, certo? Depois vou colocar meu WhatsApp aqui para vocês. Mas também é possível verificar a posição da reta apenas olhando o coeficiente angular, ou seja, o Azinho, certo? Olha aqui, ó. Nesse aqui, vamos lá. Quanto vale o coeficiente angular? 5. O menos 3 é o coeficiente linear. Agora, para nós, isso aqui, ó,
não interessa, certo? Vamos apagar até aqui essa marcaçãozinha aqui. Opa, vamos apagar. Vamos apagar isso aqui, não interessa. Apenas o coeficiente angular aqui. Quanto vale o coeficiente angular aqui? 5. Então, 5 é positivo, então a reta é crescente. Olha aqui, coeficiente angular aqui vale quanto? Menos 2. Menos 2. Menos 2, certo? Se é menos 2, o que acontece? Ele é negativo. Então, se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Viu? É só olhar, bem facinho. E aqui o último aqui, ó. Qual é o númerozinho que multiplica o x? Ô, Dudu! Ô, Dudu! Não tem x, então o coeficiente angular aqui, quanto é que ele vale? Ele vale 0, certo? Ele vale 0. Então, se ele vale 0, o que acontece com a função? A função é constante. É só olhar, então, o númerozinho que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, decrescente. E se ele for 0, constante, certo? Bem bonitinho, né? Ai, que gracinha, ó, carequinha aqui, ó. Lindo. Então, vamos lá. Agora, próximo, então. Próximo. Essa atividade também vou postar lá, vocês só olhem ela aqui, que é para vocês marcar com C a função que for crescente aqui. Marcar com D a função que for decrescente. E marcar com CO a função que for constante. Então, vamos dar só um exemplo aqui, ó. Essa primeira aqui. Quem é o coeficiente angular? Menos 3. Então, ela é o quê? Decrescente. É só colocar um D. E assim vocês vão fazer o outro. Mas esse aqui tem lá no positivo on, aqui no positivo on também. Só que ele está em Word, para vocês poderem baixar lá no Word e responderem, ou imprimir na casa de vocês, fazer a impressão e fazer lá, riscar à vontade, certo? E daí vocês vão falar para mim se é crescente ou decrescente. E depois o Dudu volta lá no videozinho 4, no vídeo 4 o Dudu corrige isso aí, todos os exercícios dessa aula, o Dudu corrige na aula 4, tá certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, não vou colocar hoje, não. Vou dar aí uns 2, 3 dias para vocês fazerem. E daí no começo da semana que vem, a primeiro vídeo que eu coloco é o vídeo 4 com a correção da aula 3, tá certo? Igual eu fiz com a aula 1. Na aula 1 lá, aula 1 expliquei. E depois eu postei o vídeo 2 com a correção dos exercícios da aula 1. E vou fazer igualzinho aqui para vocês poderem acompanhar, tá certo? Então isso aqui ó, é bem facinho. C para função crescente, D para decrescente e CO para constante, ok? Bonitinho, que bonitinho, Dudu. Próximo. Vamos construir um gráfico da função do primeiro grau e prestar muita atenção na posição, certo? Então vamos lá. Olha só, aqui tem um exemplo. Esse exemplo eu tirei lá da apostila de vocês, porque se vocês aqui, não enxerguei direito, pode olhar lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente escolhe a função. Então, tá aqui a primeira funçãozinha aqui, a amarelinha aqui, ó, f de x igual a x mais 3. Presta atenção só nela primeiro, tá certo? Esquece, deixa a outra de ladinho aqui, Vamos lá, então. Então, tá aqui a função x mais 3. Sabe a coluna do x aqui, ó? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Esses são os valores do x. E eu ia perguntar assim na sala de aula assim, vou perguntar agora, quem que escolhe o valor do x? E daí todo mundo ia falar assim, a gente, Dudu, a gente, lógico. Os valores do x pode ser qualquer um. Lógico que a gente sempre escolhe os valores em pequenininho, para quê? Para a gente poder calcular mais fácil, certo? E também, na hora que a gente for colocar aqui no plano cartesiano aqui, ó, se tu colocar um número muito grande, vai ter que ter um plano cartesiano muito grandão para cá, né? A gente escolhe númerozinhos pequenininhos para poder facilitar o nosso cálculo, certo? Então, vamos lá. O primeiro valor, então, vamos supor que vocês que escolheram... Dudu, escolhemos o menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, quando o x valer 1, vou apagar tudo aqui e fazer um por um. Quando o x valer 1, ó, menos 1. Então, menos 1 mais 3, quanto é que dá? 3 menos 1, 2. Então, tá aqui o resultado. Então, quer dizer que quando o x valer menos 1,
o y vale 2. É o primeiro par ordenado. O outro valor que vocês escolheram. Ah, Dudu, agora nós escolhemos o 0. Então, quanto? Quanto que é 0 mais 3? 3. Que bonitinho. Depois tem lá, vamos lá. Aí nós temos lá 1. 1 mais 3. 4. Bem facinho, né? Depois nós temos lá, vamos ver agora outra corzinha aqui. Quando x vale 2? 2 mais 3. 5. Que bonitinho, né? Vamos, outra corzinha, roxinho. 3. 3 mais 3. 6. Ai, Dudu, que facinho. Agora eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para a gente poder colocar no plano cartesiano. Agora, presta bastante atenção aqui. Vai, todo mundo comigo aqui. O primeiro par ordenado é 1 e 2. A gente lembra que esse aqui eu vou riscar, mas depois eu apago. Esse aqui é o eixo do x, ou o eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo do y, ou o eixo das ordenadas, certo? Então, fazendo isso aqui, vamos lá. A gente sabe também que o eixo do x, aqui é o 0, então, para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo, certo? Vamos lá. Eixo do y. Para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo, certo? Muito bem, vamos apagar aqui, apagando. Beleza. Vamos colocar então o primeiro ponto aqui, ó, menos 1 para x, 2 para y. Então, ó, menos 1, ó, e 2. Então tá aqui o primeiro ponto, ó. O primeiro ponto. Opa! O primeiro ponto, certo? Então, de novo. Menos 1 e 2. Só colocar no plano cartesiano. Quer ver o outro ponto? 0. Ó, o outro ponto, quem é aqui, ó? O outro ponto, 0, 0 e 3. Então, vamos lá. 0 para x e 3 para y. É o segundo ponto, tá aqui, ó. Certo? O outro ponto, 1 e 4, ó. 1 para x, olha lá, ó. 1 para x, 4 para y. Viram? Depois, 2 e 5, ó. 2 para x, 5 para y. Depois, 3 e 6. 3 para x, olha lá, e 6 para y. Lógico que quando a gente vai construir uma reta, né, pessoal? Eu não preciso colocar ali 5 pontos. 2 pontozinhos só já dava, porque com 2 pontos eu consigo construir uma reta. Não precisava colocar tudo isso de ponto. Mas como foi o primeirinho, né? Daí o Dudu colocou vários para vocês ficarem bem legal ali, tá certo? Então, e depois o que a gente faz? A gente pega os pontos que a gente achou, vou colocar ali os pontinhos em preto. Então, ó, deixa eu pegar um pincel mais grosso aqui, preto, ó. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Daí o que a gente vai fazer? Pega uma reta aqui, ó, e une os pontos, ó. Olha só. Opa. É que eu tô fazendo com o mouse, tá, pessoal? Então tá ali. E fizemos a reta. Agora eu vou apagar tudo para ficar bem visível para vocês. Olha lá. Tá vendo? Apaguei tudo, ó, bem bonitinho. Vamos pro outro agora. Agora a gente esquece esse aqui. Agora a gente vai fazer o segundo aqui, ó. O segundo, que é g de x, pessoal. A letrinha f de x, g de x, pode ser qualquer uma, certo? Então, Dudu, se eu quisesse apagar o g de x e colocar o f de x ali, porque eu estou acostumadinho, eu posso? Pode fazer sim, tá? Não tem problema nenhum. Então, vai lá. Então, ajuda o Dudu agora, então. Ajuda o Dudu. Então, agora aqui, a gente escolheu, pode ver, ó. O autor tá lá na apostila isso aqui. Escolheu os mesmos númerozinhos, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3. De novo, eu ia fazer aquela pergunta assim. Quem que escolhe o valor do x? Vocês iam... Nós, Dudu, nós. Iam erguer a mão lá e responder que era nós. Então, vamos lá. No primeiro aqui, eu escolhi o menos 1. Ó. Menos 2 vezes menos 1, ó, vai dar 2. 2 mais 1, 3. 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. Agora 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1, menos 3. 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1, menos 5. E assim nós achamos todos os parzinhos ordenados, certo? Aí o que acontece?
vocês têm ali o parzinho desordenado. Agora é só colocar esses pontos aqui, ó. Vamos apagar para todo mundo enxergar bem os pontinhos aqui, ó. Então, o primeiro par ordenado que nós achamos qual foi? Menos 1 e 3, ó. Menos 1, daí vai subindo, e 3. Pois 0 e 1, ó. 0 para x, 1 para y, tá lá. Depois, 1 e menos 1, ó. 1 e menos 1, olha só. Depois, 2 e menos 3, ó. 2 e menos 3, tá vendo lá, ó? Depois, 3 e menos 5, ó. 3, opa, certinho ali, ó. E menos 5, tá vendo? Depois que a gente faz, a gente é só pegar uma régua daí, e a gente vai lá e une os pontos assim, ó. A gente unindo os pontos, forma a reta. Agora eu vou apagar, né? Quem quiser depois pode voltar, apaguinha, apaga tudo. Vai ter a reta ali, ó. Bem certinho e bem bonitinho. Então, ó, esse primeiro gráfico aqui, ó, o primeiro aqui, a gente já sabia que era crescente. Logo no início a gente já sabia que era crescente. Por quê? Primeiro, qual é o coeficiente angular aqui? É 1, né? Então 1 positivo, reta crescente. Depois a gente podia colocar a setazinha aqui também. Se a setazinha está para cima, é crescente. Esse aqui, ó, o coeficiente angular, menos 2, então a gente sabia que era decrescente. Ou colocar a setazinha para baixo aqui, ó, do lado direito, daí a setazinha está para baixo, então é decrescente, certo? Bem bonitinho. Vamos lá, próximo exercício, ó. Esse exercício eu até fui lá, dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá da apostila, é atividade 2, mas é para construir o gráfico. Vamos entrar num acordo então, ó. A, B, C e D. Quando vocês forem fazer esse exercício, lembrem que o Dudu, no final lá do arquivo em Word que o Dudu fez, o Dudu já deixou um papel quadriculado para vocês, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão montar. Mas vamos dar o mesmo valor sempre para x. Vamos escolher nós aqui. Quantos valores a gente precisa dar para x? 2. Porque com 2 a gente faz 2 pontos. Então vamos escolher assim, ó. Vamos escolher o valor 1 e 2. Pronto. Todos eles a gente vai dar o valor 1 e 2, certo? Para daí ficar mais fácil do Dudu corrigir lá. Então os valores 1 e 2 para a gente corrigir, tá certo? Então esse aí é exercício para vocês fazerem, igual a gente fez esse anterior ali, tá certo? Tá bom? Bom, então assim a gente começa a construir o gráfico. Dicas para fazer o exercício anterior, use uma folha quadriculada. O Dudu acabou de falar, e ainda quando o Dudu fez lá o material no Word, o Dudu colocou a folha quadriculada lá para vocês não precisarem procurar em casa, nada, tá tudo lá bonitinho, tá certo? Se prestarmos atenção, toda função do primeiro grau intercepta o eixo do y, ou o eixo das ordenadas, certo? Porque vocês podem abrir um livro aí, alguma coisa, em vez de estar escrito eixo do y, pode estar escrito eixo das ordenadas. Quando aparece a palavra intercepta aqui, ó, deixa eu pegar um, opa. Quando aparece a palavra intercepta, quer dizer cruza, ó. Onde cruza o eixo do y? Aqui, ó. Onde cruza o eixo do y? Aqui, ó. Certo? Aonde cruza o eixo do y, pessoal, é sempre o Bzinho, é sempre o coeficiente linear. Então, às vezes, a gente nem precisa ver o gráfico para a gente saber aonde cruza o eixo do y, ou intercepta, né? É que se eu falar intercepta é muito difícil, né? Sou professor de matemática, né? Professor de matemática todo tanso para falar. Então, aqui, ó, é o eixo, cruza sempre o eixo do y no Bzinho. Opa, relógio do Dudu tocando aqui, ó. Ó, blim, blom, blim, blom. Ó, uma badalada, 2 badaladas. Tan, tan, tan. Deu. 1, 2. Porque é 2 horas da tarde, o Dudu tá gravando aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó. Então, cruza o eixo do y aqui, é o Bzinho. Onde cruza o eixo do x, pessoal? O eixo do x, depois o Dudu vai ensinar, mas aí chama-se raiz da função ou zero da função, ó, que é raiz, é onde cruza o eixo do x. Mas agora, nesse exato momento, nós estamos vendo onde cruza o eixo do y. Então, onde cruza o eixo do y é sempre o Bzinho. Onde cruzar o eixo do y é o Bzinho. Às vezes, a gente nem precisa olhar. Quer ver uma coisa aqui, ó? Então, chegamos à conclusão que a reta sempre cruza o eixo do y. Y é no coeficiente linear, ou seja, no Bzinho, aquele que a gente já aprendeu. Então, exemplo, y igual a 3x menos 6.
Esse aqui é o coeficiente angular, o Azinho. E quem é o Bzinho? O Bzinho é o menos 6. Então, ó, então a reta cruza o eixo do y no menos 6. Então a coordenada lá na reta ó, é 0 e menos 6. 2x menos 3. Quem é o coeficiente angular? Menos 2. Quem é o coeficiente angular, que é o que nos interessa agora? É o 3. Então quer dizer que cruza o eixo do y no 3. A coordenada 0 e 3, ó, porque aqui é mais 3. Nesse aqui, ó, y igual a 6x. Ô, Dudu, não tem o b. Quando não tem o b é 0. Então quer dizer que vai cruzar o eixo do y no 0. Então a coordenada é 0, 0. Tá certo? Ó, a coordenada é 0. Então a coordenada é 0, 0. E nesse aqui, ó, então porque nessa primeira aqui é crescente, decrescente. Aqui vai ser o quê? Crescente. Ah, Dudu, essa aqui é constante. Então quer dizer que quanto vale o Azinho? 0. Quanto vale o Bzinho? 3. Então vai cruzar o eixo do y no 3 em coordenadas 0 e 3. Facinho, né? É só olhar o Bzinho e saber onde vai cruzar o eixo do y. Muito bem. Então vamos lá. Próximo. Aqui, ó, determine as coordenadas onde a reta intercepta o eixo do y. Então vou dar uma dica. Aonde cruza o eixo do y, o x sempre vai valer 0. Então o primeiro aqui, 0 e menos 3. Menos 3, certo? Então agora vocês vão preencher tudo isso aí para mim, mas lá no outro material lá. Depois o Dudu corrige aqui para vocês na próxima aula. É só preencher ali, tá certo? Agora vamos lá. Zero da função ou raiz da função é onde a reta cruza o eixo do x. Só vai cruzar o eixo do x a reta que for crescente ou decrescente. Quando ela é constante, ela não cruza o eixo do x, tá certo? Muito bem, então nós vamos ter aqui, ó. Vamos um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu tenho uma reta que uma função 5x menos 10. O que eu faço? Igualamos a função a zero. Lembra disso? A gente pega a função ali, 5x menos 10 igual a zero. Aí aqui, ó, tá menos 10. Passa para o outro lado, mais 10. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então quer dizer que o x vale 2. Então quer dizer que vai cruzar o eixo do x aonde? No 2. Qual é a coordenada? 2 e 0. Então de novo. Sempre que eu tenho uma função e quero saber o zero da função ou raiz da função, que é a mesma coisa, eu pego a função e igualo a zero. Igualando a zero, aí está menos 10, passa para o outro lado, mais 10. Aí é só resolver, equaçãozinha do primeiro grau. O 5 está multiplicando, passa dividindo, o x vale 2. Então quer dizer que vai cruzar o eixo do x no 2. Dudu, só isso, Dudu. Ai, que lindo, Dudu. Ai, que lindo, Dudu. Muito bonitinho, né? É Deus, Dudu, dando aula para vocês. Então é fácil, né? Vou baixar alguns raios de conhecimento na cabeça de vocês, assim, para vocês entenderem tudo. Então tá aqui, ó. Exercício, outra atividade. Calcule o zero da função e escreva onde cruza o eixo do x. Então vou fazer o primeirinho aqui com vocês, ó. Primeirinho. Então aqui, ó. O que a gente faz? Iguala a zero. 2x... Ai, meu Deus, escrever com mouse é terrível. É igual a 8. Menos 8 igual a zero. Tá menos 8, passa para o outro lado, mais 8. Então vai ficar 2x igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então 8 dividido por 2, 4. Então quer dizer que qual é a coordenada? 4 e 0. Sempre que, quando for cruzar o eixo do x, o y sempre vai valer 0. Sempre vai valer 0, Dudu? Sempre vai valer 0. Então tá aqui, ó, 0. Tá certo o que vocês vão fazer ali agora? Vocês vão resolver as atividades que eu vou postar lá para vocês, tá certo? Beijo do Dudu para todo mundo. Fiquem isolados, cuide do papai e da mamãe, certo? De tudo, fique em casa. Isolamento social não quer dizer que nós não vamos ter aula. Vamos ter aula, bastante aula pra caramba. Vamos estudar um monte, vamos aprender um monte, tá certo? Beijo então e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Abraço do Dudu.